venho representar a Sistêmica, sou coordenadora de projetos na Sistêmica, então a gente vai falar um pouco hoje sobre crédito de carbono, né? Então a apresentação começa ali por uma breve introdução falando da Sistêmica, na sequência a gente vem um pouco ali falando sobre uma breve capacitação RED, e na sequência a gente dá um exemplo de um projeto no qual eu sou coordenadora na Sistêmica, e que é, né, em Altamira, no Pará. Então, acho que pode seguir. É um prazer, então, estar aqui, né, no eixo temático de Sinfonia Floresta e Clima, né? Vamos abordar, então, o mercado de carbono incentivando a redução de emissão de gases do efeito estufa e a conservação ambiental. Falando um pouco sobre a Sistêmica tem mais de 20 anos de presença no mercado, né? A gente se dedica ali principalmente a soluções baseadas na natureza, NBS. Temos também uma visão voltada para o reflorestamento no Brasil, então temos alguns projetos iniciando nessa vertente, e também para a conservação florestal. A gente tem uma dedicação especial ali em transformar o território no qual a gente opera, né? Isso eu vou trazer um pouco mais à frente para vocês. Pode passar, por favor. A Sistêmica, né, em maio de 2023, a gente teve uma participação minoritária da Sistêmica pelo BTG Pactual, que vem ali trazendo, né, um suporte financeiro, reputacional e também a presença global no mercado. A Sistêmica atua, então, nessa parte de tecnologia, a sua experiência no território, né, e também na parte social e legal. Acho que os nossos negócios, então, é o desenvolvimento de projetos de carbono, seguindo a prospecção, né, o projeto em si, estruturação e operação. Aqui a gente também faz a comercialização dos ativos socioambientais, trabalhamos também com a parte de consultoria empresarial e também desenvolvimento de políticas públicas. Um pouco do impacto da Sistêmica, a gente tem 266 mil hectares de áreas preservadas, né, trazendo aí 73 milhões de toneladas de redução de GHG, e temos ali 2 milhões de créditos já negociados, e a gente espera nos próximos 5 anos ter aí na nossa carteira 6,5 milhões. Trazendo então um pouco, né, uma breve problemática, né, que a gente enfrenta atualmente, que também já foi um pouco discutido aqui, está muito correlacionado. A gente tem as emissões dos gases de efeito estufa, né, que tem ali a grande participação do CO2, e aí essas emissões de CO2 aumentou muito nos últimos anos, principalmente após a Revolução Industrial. A gente tem ali os países, né, desenvolvidos com essa grande emissão. E o gás carbônico, ele permite a passagem da luz do sol, mas ele retém o calor gerado, e aí a gente tem vários problemas, né, eventos extremos aí que a gente vem presenciando nos dias atuais. Pode passar, por favor. Aqui, a floresta, então, ela vem como um reservatório de carbono, né, e aí quando a gente fala de reservatório de carbono, se a floresta está desmatada, né, ou degradada, ela vai emitir esse CO2, mas se a gente tem essa floresta em pé, a gente tem a manutenção desse CO2. Então, seguindo essa lógica, né, eis que surge o mercado voluntário de carbono, né? Pode passar para o próximo slide, por favor. O mercado voluntário de carbono, então, ele visa, né, essas florestas que são conservadas em ter uma certificação, que nesse caso essa certificação ela permite ter o crédito para ser vendido no mercado. Então, um crédito de carbono equivale a 1 tonelada de CO2 equivalente. E como que ocorre, né, essa certificação? Então, aqui a gente traz a certificadora que a gente trabalha, que é a Verra, que é uma das mais conhecidas, né? A Verra é uma certificadora, né, nos Estados Unidos, então tem um reconhecimento ali internacional. A Verra possui, né, então, uma metodologia específica, então a gente tem que seguir alguns padrões específicos, dependendo do tipo de projeto, as metodologias são diferentes. Aqui, então, a gente tem uma metodologia voltada para VCS, que a gente fala, né, que é o carbono certificado, que é realmente para as emissões, né, de créditos para comercialização. E temos também, aqui a gente traz a certificação CCB, que está envolvendo a parte de clima, comunidade e biodiversidade.
E dentro da sistêmica, a gente tem esse cuidado de ter tanto VCS quanto CCB, né, em todos os nossos projetos. Então, quais são os passos que a gente segue? Então, a gente inicia, né, com a elaboração do projeto, que nada mais é do que a gente tem que seguir todas as normativas, é algo bem extenso, né, de normas que a gente tem que cumprir, então a gente tem que cumprir tanto a parte legal, né, da propriedade da terra, quanto outros itens. E aqui, na elaboração do projeto, a gente conta com o inventário de biomassa que é feito em loco, a gente conta com o inventário de fauna, então a gente faz toda uma ida em loco e a gente consegue elaborar depois esse projeto que faz as estimativas com base nas metodologias. E aí, com a certificação CCB, a gente também faz as matrizes de atividades CCB. Depois a gente faz a implantação das atividades nos primeiros anos ali de projeto. Na sequência, essas atividades, né, a gente sempre tem que trazer alguma evidência, alguma coisa, para estar constando no relatório de monitoramento. Esse relatório de monitoramento também tem um modelo, né, que a certificadora fornece, a gente tem que seguir todas as normas, é bem criterioso. Na sequência, a gente passa por uma auditoria externa, né, então tem um auditor que a gente fala que é o VVB, que ele está vinculado, né, à certificadora, né, então ele possui ele passa pela certificadora para estar hábil a fazer a auditoria, então a gente passa por uma auditoria tanto em campo, quanto também em escritório, então todos esses documentos são analisados também são verificados em campo, inclusive se a gente faz um inventário de biomassa, algumas parcelas são até remedidas às árvores, para ter realmente a certeza, é algo bem criterioso. Na sequência, a gente passa por uma revisão da própria certificadora de toda a documentação, então assim, só constando que tanto na auditoria quanto nessa revisão da certificadora, a gente pode ter até 3 rounds que a gente fala de finds, né, que são algumas questões que a gente depois pode responder. Então, depois é dado, né, a decisão ali da certificadora, e aí, passando por todos esses processos, a gente tem a emissão dos créditos, no qual depois é comercializado. Percebe que esse processo é bem extenso, né, a gente tem ali uma previsão de 3 anos, pode ser que demore mais ou menos, então, a gente tem que ter um capital para suportar tudo isso, né, nos primeiros anos ali de projeto, até os créditos serem emitidos. E isso é uma base muito forte que tem que ter, né, que às vezes algumas empresas não têm e aí acaba não dando certo por conta disso, né, mas a Sistêmica tem todo esse cuidado de fazer tudo isso da maneira mais sensata para a gente conseguir manter os nossos compromissos, né, tanto com os nossos clientes quanto com a comunidade. Pode passar. Aqui eu trago um pouco dos tipos de projetos de conservação, né? A gente tem um projeto AUD, que é para evitar o desmatamento não planejado. Nesse caso, a gente tem que, né, mostrar uma adicionalidade do projeto, ou seja, a gente mostra que é uma área que sofre alta pressão pelos agentes de desmatamento externo. Então, por exemplo, uma área de reserva legal, ela é desmatada mesmo, né, sendo proibido por lei. Então, isso seria um exemplo de projeto AUD. No projeto APD, a gente tem um desmatamento planejado, então, no caso, uma propriedade, né, 20% dela poderia ser usada para outro viés, e a gente escolhe por preservar essa área. E daí também tem os projetos IFM, que no qual né, o baseline dele é construído dentro de um manejo florestal, então a gente, né, mostra que é possível fazer um manejo nessa área, porém a gente vai decidir, então, conservar ela. São essas 3 vertentes. Então, dentro do portfólio da Sistêmica, a gente tem projetos nessas 3 vertentes, né? Seguindo os projetos AUD, a gente tem o Florestal Santa Maria e o Triunfo do Xingu. Na parte de projeto APD, a gente tem o projeto ABC, né? E no IFM tem o Quilombola Cachoeira Porteira. A gente também tem alguns projetos de reflorestamento que tá iniciando agora na Sistêmica. Eu vou trazer um pouco mais, né, a fundo do projeto Triunfo do Xingu, que é um projeto que eu sou coordenadora atualmente. O projeto é localizado no Pará, em Altamira, né, então a gente está ali localizado em cima da APA do Triunfo do Xingu. É uma área que a gente tem muito desmatamento ocorrendo, né, que sofre muita pressão dos agentes de desmatamento. A gente teve o início, né, desse projeto em agosto, 31 de agosto de 2022, esse projeto, ele visa conservar mais de 10 mil hectares de floresta, é um projeto agrupado, então nessa primeira instância a gente tem 2 propriedades, mas pode ser adicionado outras propriedades futuramente.
A gente tem 1,73 milhões de toneladas de CO2 equivalente, né, calculados aí para esse projeto. A gente tem, então, a certificação tanto VCS quanto CCB, e aqui a gente tem um CCB com Gold, né, nos 3 níveis, que isso a gente vai trazer ali um pouco mais à frente. E aí, lembrando que, né, os créditos gerados ali, de 5% a 10% são investidos na comunidade e nas ações de biodiversidade local. Dentro da parte de Gold, então, aqui a gente tem ações no clima, que envolve aqui não só a conservação da floresta, mas também a gente tem um dos córregos, né, o córrego Caboclo, que passa em uma das propriedades, tendo influência ali na Vila Caboclo, que é a nossa comunidade onde a gente atua, tá? Então, isso seria o Gold em clima. Na parte de comunidade, a gente tem, então, a gente tem todo um critério também, né? Então, a Vila Caboclo foi uma vila que estava, né, atendendo todos os critérios exigidos da metodologia, então foi essa comunidade que a gente trabalha dentro desse projeto. E dentro dessa comunidade, 50% dos agregados familiares estão abaixo da linha da pobreza, né, o que torna o critério Gold de trabalhar com essa comunidade. Então, a gente desenha todo um trabalho, né, junto com essa comunidade, que eu vou também trazer um pouquinho mais nos próximos slides. Dentro da parte de biodiversidade, a gente tem, né, aqui como Gold, a parte de uma espécie gatilho, que a gente fala, né, que é o Atlas marginatus, né, o macaco-aranha da cara branca, que ele foi identificado dentro das nossas áreas de projeto, é uma espécie ameaçada ali de extinção. Dentro da parte de clima, então a gente tem ali, ó, é possível ver no mapa, né, o córrego Caboclo, né, entrando ali na Vila Caboclo, que é identificado ali por aquele asterisco embaixo, que é a nossa comunidade que a gente atua. A gente considera, né, um HCV, que é uma área de alto valor de conservação, então a gente tem algumas atividades envolvendo ali a preservação desse HCV dentro do projeto. Aqui a gente mostra para vocês uma foto ali, drone, de uma das propriedades, e é possível verificar mesmo o desmatamento ao redor e a área ali que é preservada realmente, né, que é a área de projeto. Dentro da parte de comunidade, então, só trazendo, a gente faz uma identificação via satélite das comunidades que têm proximidade perto da área do projeto. A gente também faz um levantamento de dados secundários através das secretarias locais, enfim, para a identificação dessas comunidades. Identificada essa comunidade, ela atendendo os critérios da metodologia, né, de proximidade com a área de projeto, enfim, tem vários critérios, a gente faz um diagnóstico social e um brainstorm coletivo com essa comunidade. Então, a gente faz um levantamento de vários dados, né, a fim de fazer uma análise das necessidades básicas, né, dessa comunidade, e também a gente faz um levantamento de stakeholders e até outros stakeholders, que seria secretarias, né, locais, para a gente estar fazendo possíveis sinergias em relação a essas necessidades ali observadas. Depois a gente desenha uma teoria da mudança e um plano de ação. Dentro desse plano de ação, então, a gente previne atividades, né, que vão ser feitas ao longo do ano, e ao longo ali a gente faz uma projeção até 10 anos. Então, a gente percebe que aqui, ó, é possível observar nas fotos, né, então a gente tem já algumas ações que ocorreram, ali a gente tem a nossa horta escolar, que ocorreu ali na Vila Caboclo, né, na escola da Vila Caboclo, então a gente tem essa horta, os alunos envolvidos. Temos também ali algumas atividades envolvendo a parte de educação ambiental e de preservação ambiental junto com os alunos. E ali embaixo é possível observar um curso de capacitação de brigada de incêndio que foi feito para o pessoal, né, que trabalha dentro das propriedades ter o conhecimento de como lidar com o fogo, né, porque quando o fogo pega, ele se alastra, e a gente tem várias técnicas e conhecimentos que a gente consegue, né, ter uma equipe ali capacitada de brigada para combater esse incêndio, para ele não se alastrar muito. A gente tem histórico de queimadas ali de dias na Amazônia, né, então, período de seca, isso é muito recorrente, então a gente faz essa capacitação também do pessoal, para eles conseguirem estar lidando com isso diretamente. Dentro da parte de biodiversidade, a gente pode observar, né, que a gente faz a parte de palestras de capacitação, desenvolvimento sustentável e funções ecológicas ali com a nossa comunidade. A gente fez uma campanha inicial, foi identificado 255 espécies de faunas dentro das nossas áreas de projeto, e aqui é possível observar uma imagem de câmera trap. Então, a gente tem 10 câmeras traps instaladas
nas 2 propriedades, em total são 20, né? Então, é possível observar ali os animais que são captados. Então, a gente faz toda uma metodologia, um estudo, para conseguir depois identificar a quantidade de espécies que possui dentro dessas áreas de projetos. A gente faz o levantamento, né, de quais espécies são e da quantidade delas. E, além disso, a gente faz, né, um levantamento à parte ali, que é a nossa espécie gatilho, né, que a gente já falou ali anteriormente. Então, isso é algo extra aí desse projeto. Então, basicamente, queria trazer essa visão para vocês um pouco do nosso trabalho. Pode passar, eu acho que é isso, fica o meu contato, né? Fico também disponível para qualquer dúvida. Muito obrigada. Muito obrigado, Larissa. Eu fico muito feliz de ver um projeto de crédito de carbono já trazendo resultado. Esse era um tema que eu escutava lá na universidade, falar de crédito de carbono, falar dos projetos, e a gente achava isso utópico, né? Quando que isso vai acontecer? E ver isso acontecendo, ver isso já em andamento, eu fico muito feliz por isso. E agradecer a tua presença, Larissa. No ano passado, o João Paulo estava aqui com a gente, e a gente está sempre em contato também com a Sistêmica, com o Rubem, porque a gente está ciente dos projetos que estão acontecendo dentro da Vila Cabocla e sabe que vocês precisam, de vez em quando, de uma informação, e a gente também, então a gente está sempre em contato.